Me ajude a transliterar isso aqui? Você lembra o pastor? Como você sabe? Eu sei que é um salmo. Tá. Transliterem isso aqui para mim primeiro. Que letra é essa mesmo? Um pouquinho? Hã? Yod? Então é um? Hã? Não, Y. Eles não têm J. O hebreu não tem J. Eles vão sempre colocar um Y no lugar, que é o Yod. E esse? Equivale a que letra? H. Hã? Não. Esse aqui é menorzinho. Ó. Vav. Então equivale a letra W. Isso é H. Certo? A primeira palavra, Yahvé. Tudo bem aqui? Yahvé. Amém, tá com a cara. E essa? Olha, ela é arredondada. O Dalet ela é reto. Hã? Não, falaram quase agora. Resh. Resh. Não é resh, não. Que vai na letra? E esse aqui? É uma vogal. É um tipo de vogal. Não. É o ão. Hã? É o ão. Ão? É o ão. Ão? É um tipo de O. É um tipo de O. O O pode ser assim ou assim, ó. Com um vav embaixo. Esse vem só assim, então é um O. E esse? É um Ain. Lembra? O Ain é tipo o Aleph, né? Ele não tem som. Então assim, a gente só indica que tem um Ain aqui, ó. A gente só faz esse risquinho para indicar. Tem um Ain aqui no meio. E esse aqui, ó. Esse aqui é um outro tipo de vogal. É outro tipo de I. É outro tipo de I. Porque tem um pontinho embaixo. Ele precisa desse pontinho embaixo. É o Idik Gadol. Por que esses dois estão juntos? Qual? Não. Porque esse é um O sozinho. O pinguinho em cima sempre é O. Quando ele está assim, ó. É vogal, que é aquela dos maçoretas, que está nas outras páginas depois das consoantes. Desculpa, isso eu entendi, mas o sinalzinho ali, por que você fala? Só para mostrar que tem um A. O sinalzinho em cima é o vogal e embaixo também. É que o A não tem tradução, é isso? Não tem tradução. Aqui é uma vogal só. Essa aqui, ó, é o I. Essa aqui é um O. Quando ela aparecer assim, ó. Em cima é o O. É. E se ela aparecer embaixo? Embaixo ela é outra coisa, ela é outro tipo de I. É outro tipo de I. É um I também. Não, o Em cima é o embaixo. O O, se ele apareceu o embaixo. Não, aí nunca aparece. Aí não é O, ele deixa de ser O. O O só é quando o pingo está em cima. O pingo tem que estar sempre aqui, ó. Desse lado. Aí ele é O. Então, ó. Yahvé Roi. Não é Roi, tá? Não é Roi, é Roi. 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 Porque está com Resh aqui. Então, Yahvé Roi. O que vale isso aqui? L. De novo, hein? O. E essa? Olha, então é só isso aqui, ó. Lo. Aleph. E essa com essa aqui embaixo é? É um E. Então, E. Isso aí. É o V. É um RET. Lembra que tem o RE e tem o RET, que é um pouco mais aspirado. Como ele é aspirado, a gente vai sempre colocar ele com um pontinho embaixo, para mostrar que a gente tem que fazer com um pouco mais de força na garganta. Ele não é só RE, é RET. Ele tem, isso aqui que é chamado de uma vogal esvaída. Por que esvaída? Porque os maçoretas falaram assim. É uma vogal que ele não pode falar com muita força, igual advogado. Não é advogado. Fulano vai advogar para mim, vai advogar nada. Você não compra pneu, você compra pneu.
Então eu vou mostrar assim, é só para mostrar que tem que dar um somzinho. Fala pneu. Pneu fala assim. É pneu, o certo seria pneu. Eu falo tudo errado. Nós falamos errado. Eu falo, às vezes quando eu vou comprar, tem pneu, não é pneu. O certo seria pneu. Paulista. Hã? Sotaque paulista. Sotaque de paulista. Se falar certo, a pessoa também tira uma, né? Tira. Então, como é vogal esvaída, sempre que aparecer uma vogal esvaída, o nome é Dagesh, tá bom? Depois vocês procuram na apostila que é Dagesh. O nome disso aqui. Quando apareceu o Dagesh, esses dois pontinhos assim, então a gente coloca um ezinho pequeno aqui embaixo, ó. Ele mostra assim, esse ezinho ainda não cresceu. Ele está querendo se tornar maior de idade. Já vamos corrigir uma coisa na língua portuguesa? Não existe ninguém de maior e ninguém de menor, tá bom? Na língua portuguesa, ou é maior de idade ou menor de idade. Agora, de maior e de menor não tem na língua portuguesa. Então, ele aqui, ele é menor de idade, ele ainda não é E completo. Então, ele é um Ezinho esvaído. Então, você coloca ele embaixo, não em cima. Ele ainda não tem direito, ele ainda não é bacharel em teologia. Ele não tem direito a subir aqui ainda. Então, deixa ele aqui embaixo, depois ele sobe. Hã? Que equivale a que letra? S. Não, sabe? Não. Esse aqui é um azinho, é um tipo de A. E apareceu de novo. Ó. Or. Ersar. 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 Se você tiver gripado, não faça o erro. Ersar. Então vamos ler agora o versículo de novo. Iavé roi lo ersar. Iavé roi lo ersar. Se for traduzir como está na nossa Bíblia, está assim, ó. Senhor. E aí, Que é isso que eu vou passar para vocês agora. Agora é o segredo. O segredo não é só traduzir como João Ferreira de Almeida pegou e tacou aqui para nós. Não que ele está fazendo errado, ele traduziu para a gente entender da forma mais simples. Quando traduz a Bíblia toda como Senhor, tira aí a fé, a gente não perde um pouco dessa fala. Segundo os judeus messiânicos, sim. Segundo os judeus messiânicos. Mas, Na prática, não. Não, porque a palavra Senhor na língua portuguesa só significa uma coisa. É ruim para o judeu, porque lá eles têm duas formas de chamar Senhor. Então eu vou mostrar para vocês. Tem o Adonai e tem o Iavé. O Iavé é exclusivo, o Adonai é mais geral. Que é o que eu vou mostrar para vocês. o Adonai é composto. Iavé é Não, também não. Hello. Elohim é Deus composto. Hello. Então nós colocamos aqui na lousa o Salmo 23 e o verso 1. É isso que nós colocamos aqui na lousa. O que eu quero passar para vocês agora é a riqueza da língua hebraica. Para começar, posso apagar essa aqui, ó, essa parte aqui, ó. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ó, vocês viram que aqui não tem E, né? Não coloquem E, não existe E nesse texto. Não coloquem E, não existe. Ele muda totalmente o sentido do versículo aqui. Se colocar E, nada me faltará. Algumas Bíblias têm vírgula, algumas Bíblias têm ponto e vírgula, outras Bíblias têm 2 pontos. Está correto as 3 formas. Agora, nenhuma Bíblia, graças a Deus, nenhuma tem E. O E é nosso.
Nós temos mania de ler com a mente e não com os olhos. Você já viu que a gente tem mania de ler com a mente? A gente acha que tem um E, então a gente lê, você fala, o Senhor é meu pastor, aí você lê de novo. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará, a gente lê de novo. E nada, você fala, você está errando só por causa do E. E o E ali é acréscimo, o E muda todo o sentido do texto. Não tem E nesse texto. Não tem a preposição. Oi? Tá, porque tá lá, né? Não é aqui, ó? Que tá diferente? Ah, não, sabe por quê? Porque na apostila está escrito assim, ó. Começa com Salmo de Davi, que é Talmide de David, começa falando que é Salmo de Davi. Não começa já aqui. Toda vez que o hebreu vai escrever um salmo, ele começa dizendo assim, Salmo de Davi para isso, para aquilo e para aquilo outro. Aí depois ele começa, o Senhor é meu pastor. Então aí está escrito primeiro a introdução. Entendeu? Por isso que não está escrito exatamente assim. Eu só não consigo saber o que está escrito. Quando você encontrar a parte que está mais ou menos assim, você vai saber onde começa. Olha, está difícil. Está difícil aí? Esse negócio é grego. O grego é tão fácil, vocês vão ver, o grego é bem facinho. Vamos lá fazer agora a tradução ao pé da letra? Bora. Primeiro, olha que lindo. Quem escreveu o Salmo 23? Para começar. O rei Davi, não foi? Quando ele escreve o Salmo 23, tudo indica que ele já era rei. Salmo 23. Tudo indica que ele já era rei. Já tinha passado por um monte de lutas, e ele já estava lá no trono, e é quando Deus começa a inspirar ele a escrever salmos sobre os momentos da vida dele. Tudo indica que quando ele escreveu este salmo, quando ele já era rei, é porque ele viu tanto que o Senhor Deus tinha defendido ele já na história dele. É por isso que ele começa o salmo, ao invés de ele começar a dizer assim, Elohim, não, ele começa com o que os judeus, os hebreus dizem, que é o nome de Deus. Ele começa dizendo Iavé. Olha que legal. Nós traduzimos Iavé por Jeová. Não é isso? Jeová. Que é uma forma de traduzir o termo Senhor. Não é isso? É uma das formas de traduzir como Senhor. Por isso tem Jeová Jireh, o Senhor da Providência, Jeová Mikadiskim, que é o Senhor Justiça Nossa, até aí, daí por diante. Siddiqueno, Mikadiskim, e daí por diante. Aqui ele usa o nome Iavé. Por que será que ele dá uma preferência por usar o termo Iavé? Olha que interessante. Tem uma outra forma de dizer Senhor na língua hebraica, que eu falei quase agora, que é Adonai. Só que a forma Adonai, é uma forma mais geral para o hebreu. Se eles olham um senhor de idade, eles falam Adonai, é um senhor para eles. Um professor, eles estão lá no aula, é o senhor professor, é o senhor rabino. Eles vão falar da nação, a senhora, a nação. Então, senhor é usado de forma comum. Eles usam o termo Adonai para Deus? Sim, muitas vezes eles usam o termo Adonai para Deus para tentar mostrar assim, eu não posso tomar o nome de Deus em vão. Mas quando eles estão em oração mesmo e querem mostrar que eles estão falando com o grande Senhor Deus, eles preferem usar esse termo, porque esse termo aqui dá uma designação também para, olha que lindo, dono, indivíduo, é uma pessoa, é um amo, que é a mesma coisa aqui, patrão. Serve para falar com pessoas idosas, eles preferem Adonai. Mas é por isso então que eles falam assim, como o Adonai é para pessoas idosas, o Iavé é para o Eterno. É
Por isso que um judeu, quando eles vão falar o nome Yahvé, ao invés de eles falarem Yahvé, sabia que o judeu não lê Yahvé? Você der para o judeu ler e traduzir para você, ele vai falar assim, o Eterno. Eles não vão falar Yahvé, eles vão falar o Eterno. Porque eles não querem simplesmente falar assim, eu vou traduzir. Eles não conseguem a tradução do Yahvé, do Yahvé. Toda a reverência. Então olha que lindo. Quando ele fala assim, Yahvé, quando ele começa a dizer o Senhor, ele está falando assim, ó, o meu dono. Esse meu dono não é uma força ativa, não é um poder, uma descarga elétrica. Ele é um indivíduo, ele é um ser, ele é uma pessoa. Ele é meu amo, ele é meu patrão. Ele é idoso? Ele diz, não no sentido humano, mas ele é o eterno. Se for olhar diante de qualquer ser, ele é o eterno. É o mais idoso no sentido de, ele é de eternidade a eternidade. É como se Davi estivesse falando assim, não estou falando de qualquer ser, não estou falando de qualquer pessoa, eu estou falando do grande Yahvé. É dele que eu estou falando. Então ele já começa o salmo mostrando, olha a autoridade de quem eu estou falando. E com certeza, quando ele escreveu isso, ele sabia de fundo algo interessante. De Gênesis 1:1 ao Gênesis 2:3, trabalho de casa para vocês depois fazerem a pesquisa. De Gênesis, capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 3, aparece muito isso daqui, ó. Deixa eu ver onde é que eu ponho isso. Vou colocar aqui embaixo, ó. O que está escrito aqui, ó? El é Deus, a tradução de El é Deus. Olha que interessante, em todo e qualquer dicionário, o termo Deus significa só dono. É dono. A palavra Baal, por exemplo, é Senhor. Mas também é traduzida por Deus, por dono. Então é um nome mais impessoal. É como se fosse assim, ixi, fulano é meu dono. É como se eu fosse um objeto. Olha que interessante. Do Gênesis 1:1 até o Gênesis 2:3, aparece assim. Ó, no princípio criou Deus os céus e a terra. Lá já é Elohim. Aí depois fala que a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus vai absorver, depois, e viu Deus, e Deus começou a fazer, e Deus disse, sempre a palavra é, só aparece a palavra é, só esse termo. Não aparece o termo Yahvé, em todos esses versículos, ó, não aparece o termo Yahvé em lugar nenhum da Bíblia. Até o capítulo 2 e o versículo 3. Olha que mistério maravilhoso. Do 2, 4 e seguintes, coloquei 2 S pequenininhos, mostrando, e seguintes, aparece assim, Yahvé El, e o Senhor Deus. Por quê? Porque até o 2:3 ele está contando de forma normal, geral, assim, eu fui criando as coisas, fui criando, pá. Quando chega no 2:4 ele fala, mas espera aí, agora eu vou detalhar a criação do homem. Aí começa assim, o Senhor Deus criou o homem. Aí começa a falar do Senhor. Ele só pode ser Senhor, ele só pode ser um indivíduo, uma pessoa, um amo, um eterno, ser reconhecido como Senhor, por quem reflete sobre isso. Objetos não têm senhores, têm dono. Agora, seres reflexivos têm senhores, donos. É dali em diante, quando ele cria o primeiro ser humano, Adão, e depois cria a Eva, que ele fala, me chamem de Senhor, Deus, porque só vocês são capazes de reconhecer o meu Senhor. É isso que Davi está pensando quando ele escreve lá, ele começa o Salmo 23 dizendo assim, o Senhor, ou seja, eu reconheço o Senhor. Ele não é só um dono de um objeto. Eu estou aqui reconhecendo que ele é meu patrão, é meu mano. Os judeus, o Senhor, eles têm uma reverência tão grande, que a minha esposa na faculdade, na Pompeia,
ela no corredor, ela começou a cantar um louvor né? Vamos lá, parou, Rabá, Bechendo, Adonai. E isso o amigo dela, judeu, que estava do lado dela, falou, pelo amor de Deus, você está falando isso aqui? Né? Não é assim que falava o nome do Senhor assim, ao público. Fala. Não é que não. É lá na mesquita lá dele, né? Onde ele se encontra, sinagoga, templo da sinagoga, né? E aí ela falou, mas poxa, eu menino todo errado, não matou o caramba, nem com ótimo. Porque eles são religiosíssimos com isso. Então, o Davi falar isso aqui é porque ele estava levando, era uma situação séria que ele estava passando. É como se ele falasse assim, eu tenho direito de chamar ele de Yahvé. Eu tenho direito porque nesta situação que eu estou pensando, eu reconheço ele como meu Senhor. Qual é essa situação, Davi, que você estava pensando? Qual a situação será que Davi estava imaginando quando ele escreve esse salmo? Vamos ver qual a situação. Ele diz, Yahvé, o Senhor, Roi. Olha que interessante. Ra significa pastor. O termo Ra. Mas o que ele está usando aqui não é Ra, é Roi. No hebraico, quando termina com I, é alguma coisa que é posse, é minha. É particular, ela é minha e eu sou dela. Ele é meu e eu sou dele. Então não é Ra, ele fala Yahvé Roi. Aí ele coloca aqui no meio, meu pastor, ele é meu pastor. Para pensar uma coisa comigo aqui. Davi tinha autoridade de falar isso. Não tinha? Vamos ver qual era a autoridade que ele tinha? 1 Samuel, capítulo 17, versículos 32 ao 35. Me ajudem aí, por favor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículos 32 e 35. Antes dele lutar com Golias, olha o que ele fala. 32 ao 35. Elisângela, lê bem alto. E Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo. Por causa dele, teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi, contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele, e o feria e o livrava da sua boca. Levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Realmente a força do pai não tem uma lei. Se eu pegar até pela barba do bicho. Eu só sei que ele está falando assim, Saul, eu sou pastor de animal, sim. Eu sou pastor falho. Mas quando eu via uma ovelhinha minha, com um urso atrás dela, um urso. Apesar do meu tamanho, eu ia lá, mas batia no bicho, mas batia até ele. E leão, já cortei leão no meio, pegava pela barba, cortava. Gente, eu não sei como ele fazia isso. Eu só sei que ele estava falando assim, eu, como um pastor humano, falho, pecador, eu dava a minha vida por animais. Sabe que alguns dizem, alguns historiadores, que quando ele escreveu esse salmo, ele estava lembrando do dia da batalha com o grande Golias. Então, mas fala, pastor, que tinha urso lá na areia. Tinha urso. Tinha? Não tem outro? Tem. Não, tinha. Mas tinha. Passa até no National Geographic hoje. Passa assim, tinha assim. Olha que interessante. Olha o que ele está pensando aqui, ó. Quando alguns historiadores falam, que quando ele escreveu o Salmo 23, ele está pensando naquele dia. O que fez Davi
entrar naquele vale de guerra, que era um vale, todo mundo desceu num vale, estavam ali esperando, era costume deles colocarem um guerreiro, para quê? Para não acabar com todo o exército. Às vezes os países faziam assim quando se encontravam. Ao invés de a gente acabar com os dois exércitos, dá o melhor guerreiro seu contra o meu. Coloca só os dois para batalhar, ao invés de colocar o exército inteiro. O que ganhar, o exército inteiro entra, conquista o que tem que conquistar, e o que perder, senão vai matar muito soldado. E muitos países preferiam fazer isso. Olha que interessante. Os caras lá do outro lado, esperto, eles colocam logo quem? O Golias. Só que Golias, para começar, ele não fazia parte daquele povo. Ele não era filisteu. Ele era de outros povos. Ele era gatita. E ele tinha mais 4 irmãos. Cada um tinha uma tribo particular. Era só tribos de gigantes. Você entende por que é que o Davi pegou 5 pedras? Olha o que o Davi está falando. Eu falava que o bichão daquele tamanho ainda levava um escudeiro na frente. Levava. Olha o que Davi estava pensando. Eu, como pastor falho, eu defendia meus animaizinhos, ovelhas. Eu dava minha vida por elas. E se tivesse um urso, eu tinha cajado para dar no urso e tinha cajado para dar no leão. Então tem que ter pedra para Golias, para Enac, que era o outro irmão dele, e os outros irmãos, depois você vê os nomes, são 5. Ele tinha 5 pedras, porque para se eu derrubar um e os 4 falaram, matou meu irmão, vou para cima. Eu tenho mais 4 para derrubar mais 4 gigantes. Espera aí, vamos parar. Eu quero entender, então, a profundidade desse texto. Se Davi, na hora que estava descendo naquele vale, é isso que ele está colocando no Salmo 23. Ele disse, quem sabe, pensando na mente dele, eu vou descer, porque o Senhor é o meu pastor. Se eu defendi minhas ovelhinhas de urso e leão, Ele é suficiente na minha vida para me defender desse incircunciso filisteu. Se eu me colocava minha vida em risco para defender meus bichinhos, você acha que Deus não vai descer comigo nesse vale? Você acha que eu vou descer sozinho nesse vale? É isso que ele está pensando. Ele está pensando no poderio do pastorado de Deus. É como se ele falasse, se eu imperfeito defendo, imagina o pastor dos pastores, o que ele não faz comigo. Lê o versículo 40 aí agora, ainda desse aqui, ó. A gente está aqui, Samuel. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras livres de ribeiro e as pôs no alforje. E pastor que trazia saber no surrão e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Pronto, ele está descendo. Aí eu quero agora transferir isso para você hoje. O vale que você está passando, não sei qual é o vale que você está descendo. Eu só sei de uma coisa. O Davi, lá no versículo 4 do Salmo 23, lá no versículo 4, ele fala assim, ó. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Vale da Sombra da Morte era um dos apelidos daquele vale de guerra, onde eles faziam guerra naquela época. Aí ele falava assim, ainda que eu ande pelo Vale da Sombra da Morte, só para funda, uma pedrinha na funda e mais 4 na sacolinha, não temerei mal algum. Por quê? Quem é esse tu? Yahvé, o dono, o indivíduo, o patrão, meu amo, está comigo. Vamos transferir para nós hoje? O nosso Davi? Quer ver o que o nosso Davi fala para nós hoje nos nossos vales? João 10, lê aí para mim, por favor. Do 11 ao 15. Dá uma lida do que Deus tem. Eu estudei sobre isso hoje. E Deus agora está confirmando que é isso que Ele quer falar. Gente, às vezes a gente passa desapercebido na profundidade. Aí vem me perguntar o porquê estudar hebraico. Por que será que eu estou estudando hebraico? Será que é porque o texto é muito profundo no seu original e eu tenho que saber por isso? Para não ficar carnal. Já ouviu isso aí? E ao contrário. Lê para mim João 10, do 11 ao 15.
ovelhas, fala sobre as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Olha o que Jesus está falando para nós, ó. A gente não vale, hein? Continua? Lê bem alto isso. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebenta e dispersa. O mercenário foge, porque o mercenário não tem cuidado, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ou seja, é o Yahvé, eu conheço de quem eu estou falando. Olha o que Jesus está falando. Sabe por que eu vou para o vale da sombra e da morte aí na terra? Yahvé Roi. Sabe por que vocês devem enfrentar os vales de vocês e não se acovardarem, não saírem correndo por aí como mercenários, fugindo, desistindo? Porque você conhece o seu Yahvé, o seu Senhor. Você sabe que Ele é seu dono. No 27 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ó, me seguem. Por que o Davi desceu no vale? Porque ele estava seguindo quem? Lembra que ele falou para o incircunciso filisteu? Você não está afrontando a mim, você está afrontando o Senhor dos Exércitos. Sabe quem estava indo diante dele? Senhor dos Exércitos. Quer prova? Como é que pode um cara levar uma pedrada na testa e cair para frente? Quem leva a pedrada na testa cai para trás. No mínimo. Mas é interessante que o texto fala, tomou uma pedrada e ele cai para frente. Quem será que deu um tapa? Deu um pedala Robinho na cabeça do gigante lá. Foi um pedala Robinho de Deus, ó. Pá! E ele toma de cara no chão. Ô, Júlio, que nem a história a história lá do tabernáculo, lá do... Como é que chama lá? Eles estavam caindo na frente, né? Que o? Quando eles pegaram a arca, que eles estavam caindo lá na frente, lá da arca, tá vendo? Foi da arca? Ah, o Deus lá com o povo de peixe lá, né? Ah, tá bom? Dragão. Tá bom, tá bom. Agora a mesma coisa, da boca. Exato. Legal, né? Jesus Cristo trazendo a mensagem. Vou dar uma mensagem boa isso aí. Orar. Exato. Entenderam? E você também indo para o vale, confiando que, ainda que eu ande, é Yahvé que está comigo. Quando o tu lá, que ele está falando, tu estás comigo, ele está lembrando do Yahvé. Olha só que interessante. O lo, aqui a palavra, o termo lo, uma das traduções é não ou nada. Não ou nada. O Senhor é meu pastor. Não ou nada. Ele vai falar alguma coisa depois disso. Tem alguma coisa que é não. Tem uma coisa que é nada que vai acontecer comigo. Aí ele usa a palavra aqui, ó. Ersa, que é traduzido por pode me faltar. Nos originais é isso. Pode me faltar. Tem uma outra forma de traduzir. Porque essa palavra ersa, eu fui fazer uma pesquisa nela, ela também vem de um termo assim, ó. Aqui está escrito isso, ó. Arza. Sabe o que é arza? É posse. Propriedade.
Aqui entra onde a maioria das pessoas erram na tradução desse texto e na interpretação. Quando ele fala assim, o Senhor é meu pastor, nada pode me faltar, ou não me falta a minha posse, a minha propriedade, as pessoas pensam que essa propriedade, essa posse, as pessoas transformam em dinheiro, em bens. Por isso que algumas pessoas tentam traduzir apenas como bens. Está falando assim, o Senhor é meu pastor. Aí enfia a mão no bolso, nada me faltará. Pensando que a posse, a propriedade que não vai faltar aqui, é o bem. Fala de novo, Fábio Alto, o que não vai faltar? A presença do Yahvé, seja com ou seja sem. É por isso que o salmista Davi, quando ele começa a escrever o Salmo 23, fala, Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes passos, leva-me às águas tranquilas. Ele começa a falar de coisas, posses, bens. Mas de repente ele fala assim, mas isso não é minha posse. Quer ver como não é minha posse? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ele colocou assim, o pasto verdejante não me faltará. Vai estar comigo? Ele falou? Águas tranquilas vai estar comigo? Não. Tu estás comigo. Eu não tenho medo de passar pelo vale da sombra da morte, porque a minha posse, a minha propriedade é o Deus Yahvé. É o dono, é o meu Senhor, é a maior posse que temos. É por isso que um judeu, quando ele diz essa palavra aqui, ó, Lo Aser. Sabe como eles traduzem isso também? Olha que lindo. Isto me basta. É uma das maneiras que um judeu, quando alguém fala assim, mas você só tem isso, ele fala, Lo Aser. Ele está dizendo, isto me basta. Olha o que o Davi está falando. O Senhor é meu pastor. Lo Aser. Isto me basta. Mas e se faltar águas verdejantes, Davi? Lo Aser. Porque eu tenho Yahvé ainda, é minha posse. E águas tranquilas. E se ele não preparar uma mesa na presença dos seus inimigos, hein? E se seus inimigos sobrepujarem você, forem maiores e mais fortes do que você, e você sofrer uma derrota temporária, e seus inimigos se erguerem. Aí Davi fala, Yahvé roi, Lo Aser, isto me basta. Pensa nisso agora, leva isso aqui para casa. O que está acontecendo, o que está passando, o que está surgindo? O que tem tirado a paz, a comunhão, a espiritualidade, ou seja lá o que for. O que faz você não pregar mais, não ensinar, não isso, não aquilo? Pensa nessa frase aqui, ó. Muda agora esse pensamento do Senhor é meu pastor. Ao invés de você parar com tudo, desistir de tudo, se acovardar de tudo, por causa de coisas, por causa de pessoas, por causa do contexto, você vai dizer ao contrário agora. Você vai falar assim, Yahvé roi, o Senhor é meu pastor. Lo Aser, isto me basta. Pode tudo cair em minha volta, mas Yahvé continua sendo meu roi. O Senhor continua sendo meu pastor. Qual é mais importante? O que falam de mim ou o que ele sabe de mim? O que fazem contra mim ou o que ele faz ao meu favor? Hã? E aí? Gente, para a gente terminar essa aula, pega esse seu problema agora e chama ele de vale. Chama ele de vale. Vamos dar um nome para o seu problema. O nome dele é vale. Eu não sei qual é o teu vale. Talvez se eu soubesse, eu ia ter que ser atendido pela Meire também, porque nós dois iríamos ficar depressivos. Mas deixa aí, vamos dar um nome, vai. Eu vou pegar o meu problema, então eu vou transformar ele em vale. Agora eu vou chamar ele de vale. Tá? Só que eu tenho que ir para esse vale, eu não vou me acovardar.
Eu não vou fazer igual os 7 irmãos de Davi. O que os 7 irmãos de Davi fizeram quando o Golias falou: quem é que vai vir contra mim? O que eles fizeram? Ficaram escondidos atrás das pedras. É tanto que eu preguei um dia na minha igreja e coloquei assim: um homem nas mãos de Deus vale por 7. Não importa o tamanho e a posição que ele ocupa. Porque Davi era pequeno e ocupava a posição só de servir. Os irmãos dele eram tudo grande e era servido. Mas não estavam na mão de Deus. O que Davi fez? Vou para o vale. Tem hora que a gente pensa: não, Senhor, me tira do vale. Deus está falando, não, né? Não é que a gente fala? Quantas vezes eu já orei errado? Senhor, me tira do vale. Deus falou: mas no vale que está a vitória. Eu não vou tirar desse vale. Eu não vou tirar você da situação. Eu não vou mudar a situação. Eu vou mudar você na situação. Que é você que tem que ser mudado na situação. Senhor, tem mar vermelho na frente e tem egípcio lá atrás. Tá, os egípcios estão no lugar deles. Eles têm que vir atrás de vocês mesmos. Eles estão com raiva de vocês. E o mar? Mar tem que estar no lugar de mar e de vida. O que eu faço? Toca o cajado. Olha o que ele está falando. Tudo está no seu lugar. A mudança é com você. Ó, vamos lá. Problema, vale. Está diante do seu problema. Olha como é diferente agora você citar o Salmo 23:1, quando você pensa nisso daqui, ó. Olha o que você vai falar. Yahvé Roi. Ó, você vai enfrentar seu vale, mas primeiro você tem que se conscientizar se você pode. Ninguém vai para uma guerra se não sabe se pode para a guerra. Vê se você pode, vê se você tem esse poder de entrar nessa guerra aí, ó, de ir contra esse seu vale. Sabe quem é teu pastor? Esse aqui, ó, o Yahvé. Primeira conclusão que você tem que chegar: Yahvé Roi, ele é meu pastor. Eu já vi ele derrubando ursos na minha vida, cortando leões no meio. Você já viu, né? Você já viu Deus te livrando de poucas e boas, não é? Aí por que a gente acha às vezes que numa situação dessa ele vai abandonar a gente? Sabe que a gente esquece das coisas boas que acontecem no passado, a gente tem mais facilidade de lembrar do que é ruim. Aí a gente esquece o tanto que Deus já livrou. Olha aqui, ó, o Davi falou: opa, como é que eu vou me esquecer dos benefícios que ele me fez? Se eu livrei de urso, você sabe que ele não estava já lembrando? Quantas vezes Deus também me livrou de um monte de coisa? Quem me livrou, na verdade, do urso do leão foi Deus, não fui eu. Por isso, nada pode me faltar, ou seja, isto me basta. Sabe o que você vai fazer hoje, então, com esse vale? Você vai descer nele e vai saber que o que te basta é a sua propriedade, a sua posse. A sua posse é Deus. Deus nunca faltará. Pode faltar isto, aquilo ou aquilo outro, mas Deus não falta. No seu vale não falta. Por isso que você pode citar de boca cheia o Salmo 23:4. Ainda que eu ande por esse vale. Vou andar, Senhor. E só vou andar porque eu não vou temer mal algum. Porque tu, o Yahvé Roi, você está comigo. E você vai na frente para derrubar o gigante. Eu vou me esforçar. Eu vou tacar a pedrada. Mas derruba ele para mim, Senhor. A minha força, somado à tua, é o que derruba o gigante. Mas ele quer que você taque a pedra. Tudo bem? Gente, esse é o Salmo 23. Salmo de cabeceira de cama. Salmo que as pessoas deixam aberto, lê, mas não sabem a profundidade dele. Em nome de Jesus, entenda o porquê Deus escolheu esta língua e usou esta língua para que fosse escrito a sua palavra no Antigo Testamento. Porque esta língua tem uma profundidade enorme. Tenho certeza que o Salmo 23 vai ser lido de forma diferente por vocês a partir de agora. Tudo bem? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado pela tua graça nas nossas vidas. Ó Senhor, nosso pastor, nós te agradecemos por este pastorado, por este cuidado que o Senhor tem dispensado a nós. Te agradecemos, Senhor, porque hoje estamos reconhecendo novamente que muitos ursos, muitos leões o Senhor já tem acabado nas nossas frentes. Feito com que passássemos por situações terríveis e o Senhor nos livrou. E hoje, diante deste vale que hoje representamos com este nome, o vale, nós vamos descê-lo e vamos vencê-lo, porque o Senhor está conosco. Isto nos basta, ter o Senhor nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por ser nossa posse.
nossa propriedade no sentido mais belo da palavra, no sentido de eu sou teu, Pai, e o Senhor é meu. Muito obrigado, nosso pastor, por pastorear as nossas vidas, por cuidar de cada um de nós e por mostrar para nós que apenas o sentido de posse, o sentido de pertencermos um ao outro, já basta nas nossas vidas. Muito obrigado. Leva-nos em paz, guarda-nos do mal. Senhor, ajuda-nos a nos livrar das astutas ciladas do inimigo e que possamos chegar lá nas nossas casas com o Senhor na frente como nosso pastor. Que possamos amanhã, no nosso dia de trabalho, cada um vai para o seu trabalho, os que têm os seus afazeres domésticos, todos amanhã, possam descer os seus vales com o Senhor na frente, sendo Yahvé na vida de cada um. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, viu?